E aí, geração futuro, tudo bem com vocês, crianças? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo, graças a Deus. Deus tem cuidado de mim, eu tenho certeza que Ele tem cuidado de vocês também aí na casa de vocês, mesmo nesse tempo tão difícil de coronavírus, né, crianças? Crianças, e hoje a gente vai para mais um devocional e eu já vou falando para vocês. A palavra de hoje, a palavra da semana é obediência. Quem aí é uma criança obediente? Levanta a mão. Quem é obediente? Aí muitas crianças levantaram a mão. E quem aí já desobedeceu? Quem às vezes dá aquela desobedecida com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o titio, com o professor. Às vezes a gente desobedece, não é mesmo? E sabe o que acontece quando a gente desobedece? A gente entristece o coração dos nossos pais, do nosso titio, da nossa avó, seja de quem for, dos mais velhos. Se a gente desobedece, a gente entristece o coração deles. A gente entristece também o coração de Deus. E sabe o que acontece quando a gente desobedece? A gente geralmente fica de quê? Quem aí sabe? Castigo, isso mesmo, castigo. Castigo é uma coisa boa? Não, né? Não é bom pegar castigo. De jeito nenhum. Quem aí já teve que ficar no cantinho, lá no quarto, sentado, ou em algum cantinho, pensando na coisa errada que fez? Ou então ficou sem videogame, ou ficou sem chocolate. Castigo não é legal, né? A história de hoje, que o tio vai contar para vocês, também tem a ver com isso, com obediência e também com castigo. E a história de hoje está no livro de Jonas, crianças. E eu vou falar um pouquinho sobre ele. Jonas era um servo de Deus e um profeta. E um dia Jonas estava lá, tal, de bobeira, e Deus falou assim para Jonas: Jonas, você vai até a cidade de Nínive e você vai levar uma mensagem minha para aquele povo. Aquele povo lá está fazendo muita maldade. Aquele povo está fazendo muita coisa que desagrada o meu coração. Então vai, prega para eles se arrependerem do mal que eles estão fazendo, ou senão eu vou castigar eles. E Jonas, crianças, não estava nem um pouco afim disso não. Deus deu a ordem para ele ir para Nínive. E sabe o que aconteceu, crianças? Ele fugiu de Deus. Ele resolveu ir para outra direção. Deus mandou ele para lá e ele foi para cá. E ele foi para uma cidade que se chamava Tarsis. Ele estava ali, viu um navio ali por perto e foi embarcar naquele navio que iria para outro lugar, para a cidade de Tarsis. E quando ele entrou naquele navio, um dia bonito, e Jonas foi para o porão do navio, foi lá para um lugarzinho bem escondido do navio e pensou assim: eu vou para lá, vou ficar escondido e Deus não vai ver, não vai me achar. Eu vou para aquela cidade bem longe, eu vou ficar bem longe e Deus não vai me achar. E Jonas pega no cochilo. E assim que Jonas faz isso de ir para outro lugar, vem uma forte tempestade. O tempo começa a fechar, o mar começa a ficar bravo, as ondas começaram a vir de tudo quanto é lado para aquele barco. E Jonas estava tirando aquele soninho dos mais gostosos. Sabe quando você tira aquele soninho gostoso? Ele estava no fundo do navio e ele tirou um cochilão. Sabe aquele bem gostoso? Foi. E de repente, mesmo com aquela tempestade, Jonas não acordava. E tinham várias pessoas naquele barco. E o pessoal começou a tirar várias coisas do barco para ver se o barco não tinha perigo de afundar e não adiantava. E eles começam a invocar, cada um invoca seu Deus. Um acreditava num Deus, o outro no outro Deus, e nada, a tempestade não passava. Até que de repente um deles, o pessoal encontra Jonas naquele lugar, no porão do navio, e cutuca: ô seu dorminhoco, acorda, você não está preocupado com essa tempestade que está acontecendo? E aí Jonas acorda assim, e logo ele percebe que tudo aquilo que estava acontecendo, aquela tempestade, e todos estavam passando por aquilo no barco, por causa da desobediência dele, porque ele desobedeceu a Deus. Então ele conta para o pessoal do navio tudo o que aconteceu, que era para ele ter ido para Nínive e ele estava indo para Tarsis, e que era tudo culpa dele. Então o pessoal falou assim: agora o que a gente faz? E aí Jonas fala para ele: me joguem ao mar, para ele ser lançado ao mar, que a tempestade passaria. Lembra que eles estavam tirando as coisas? Assim como eles tiravam as coisas, eles pegam e lançam Jonas ao mar. Logo o tempo começa a melhorar, crianças.
aquele tempo começa a melhorar. Mas e Jonas? Será que Jonas morre afogado? Não, crianças, acontece um negócio muito louco. Vem um peixe grande, a Bíblia fala que vem um peixe grande e abocanha Jonas. E Jonas vai parar dentro desse peixe. Quem aí sabe quantos dias Jonas ficou dentro desse peixe grande, gigante, para caber uma pessoa, né? Jonas fica 3 dias, crianças, dentro desse peixe. É um castigo, não é um castigo? Quando a gente fica de castigo, a gente não fica pensando na coisa errada que a gente fez? Jonas, lá dentro daquele peixe, reflete na desobediência dele. Ele lembrou que ele não obedeceu a Deus e tudo aquilo estava acontecendo porque ele desobedeceu a Deus. Então Jonas se arrepende do erro dele, de ter desobedecido e entristecido a Deus, de todo o coração. E ele ora a Deus. E sabe o que acontece, crianças? Deus vê o arrependimento de Jonas de coração e Deus ordena que aquele peixe gigante, bem grandão, vomitasse Jonas. E Jonas é vomitado para fora. E depois que Jonas é vomitado para fora, Deus volta a falar com Jonas. Vai e cumpre a ordem que eu te dei, a tarefa que eu te dei. Às vezes não é assim com a gente também? Mesmo a gente ficando de castigo, a gente não tem que ir fazer aquilo que a gente não queria? Ou corrigir o nosso erro? Assim foi com Jonas também. Então vai, Jonas, pega suas coisas e vai para a cidade de Nínive. Lembra que Deus tinha mandado ele para lá para falar para o pessoal se arrepender dos seus pecados e das maldades que eles estavam fazendo? E assim Jonas fez. Jonas foi passando e caminhando por Nínive, pregando a mensagem de Deus e a mensagem que Deus havia dado para Jonas passar para aquele pessoal. Crianças, e lembra lá no começo que eu falei que Deus iria castigar aquele povo pelas maldades que eles faziam, se eles não se arrependessem? Pois é, isso não aconteceu. Jonas foi, levou a mensagem que Deus tinha dado para ele, para aquele povo, e aquele povo com a mensagem logo foi se arrependendo e foram vendo que as coisas que eles faziam eram ruins, que eles praticavam muitas maldades e eles pararam com isso, eles se arrependeram de todo o coração. E Deus viu que eles se arrependeram de todo o coração e não fez o castigo, não deu castigo para eles. Olha que sensacional, crianças, essa história de hoje. Olha tudo que Jonas passou, aquele povo no barco, o pessoal em Nínive, quanta coisa que aconteceu. Crianças, o que a gente aprende com essa história de hoje? Primeira coisa que a gente aprende com a história de hoje. Lembra da palavra? Palavra do dia, palavra da semana? Obediência. Criança, a gente deve obedecer a Deus em todo o tempo, em todo momento. Deus está vendo tudo, tudinho. Deus está em todos os lugares, Deus sabe de todas as coisas e Deus pode todas as coisas. Então não tem como a gente achar que está escondido de Deus. Obediência, beleza? Primeira coisa que a gente aprende é obedecer. Crianças, e a segunda coisa que a gente aprende hoje é que Deus está sempre pronto para perdoar. Mesmo quando a gente desobedece, mesmo quando a gente faz alguma coisa errada, mas a gente se arrepende de todo o coração e reconhece o nosso erro e pede perdão para Deus, Ele nos perdoa. Crianças, olha que demais. Então, não se esqueçam, crianças, nós devemos ser obedientes e saber que mesmo se a gente fizer algo errado, a gente pode correr para Deus, que Ele está pronto para perdoar a gente. Demais, né, crianças? Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa história de Jonas. Beleza? Nosso devocional está encerrando por aqui e a gente vai terminar com uma oração. Vamos lá? Fecha o olhinho aí todo mundo. Vamos orar. Beleza? Querido Deus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, pela história de Jonas. Obrigado porque nós aprendemos, Deus, que mesmo quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa errada, o Senhor está com os braços abertos, com o coração todo aberto para nos perdoar. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo teu amor e pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos protegido, mesmo diante de tantas coisas difíceis e num tempo tão mau. Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer, porque o Senhor é um Deus bondoso, um Deus cuidadoso, um Deus protetor. Fica conosco, Deus, nos abençoe e nos ajude a sermos adultos e crianças cada vez mais obedientes ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está pronto para nos perdoar. Então nós queremos nesse momento, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as vezes que nós desobedecemos. E nos ajude, Deus, a sermos crianças e adultos, cada vez mais obedientes, cada vez mais obedientes. Assim eu oro agradecido, assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus,
Amém. Amém, crianças? E o versículo do dia? O versículo do dia se encontra lá em João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Mais uma vez, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Fácil, né? Então, cada vez mais obediente, viu, crianças? Tio Tiago vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo devocional, hein? Tchau!